Nesse mês de novembro, vamos estar conversando sobre uma nova série que tem a ver com essa perspectiva da gente entender a importância de nós servirmos, ok? Na verdade, quando eu comecei a pensar nessa série, eu fiquei meio em dúvida, porque esse ano eu já fiz uma série sobre serviço, mas eu comecei a orar e cheguei à conclusão que, de fato, nós deveríamos abordar sobre isso, por causa dessa nova etapa, né, que nós estamos entrando e que nós precisamos levar adiante, ok? Então o nosso tema vai ser esse, o privilégio de servir, expandindo aquilo que nós recebemos. E hoje eu quero compartilhar um pouco com você a respeito do ambiente que nós precisamos, o ambiente adequado que nós precisamos para servir, ok? Quando nós vamos a um restaurante, na maioria das vezes nós vamos como clientes, ou então talvez todas as vezes nós vamos como clientes. Eu não sei se tem alguém aqui que já trabalhou, né, num restaurante, talvez a gente tenha alguém que já tenha trabalhado num restaurante, mas eu nunca trabalhei. Então todas as vezes que eu vou num restaurante, eu vou como cliente. E quando a gente vai num restaurante como cliente, na maioria das vezes nós estamos naquele primeiro ambiente, que é um ambiente mais agradável, né? Onde a gente pode sentar e a gente fica esperando que então as pessoas venham e elas possam estar nos servindo, né? Os garçons venham e eles possam estar nos servindo. Mas há um outro ambiente dentro de um restaurante também, que na verdade é um ambiente super importante para fazer com que o restaurante funcione, para poder fazer com que tudo aquilo que está acontecendo ali funcione, que é justamente a cozinha. Tá? Um restaurante ele precisa ter uma boa cozinha, uma boa estrutura de cozinha, para que aquilo que vai acontecer nessa área mais nobre, mais bonita, né, possa acontecer. Quando eu penso no restaurante e olho para a realidade hoje da igreja dentro do contexto contemporâneo, eu imagino que essa é uma excelente ilustração para falar a respeito da igreja hoje, okay? Para nós pensarmos a respeito da igreja hoje. Porque nós muitas vezes olhamos para a igreja e participamos da igreja dentro de uma dessas duas perspectivas também. Se você pensasse na igreja como um restaurante, a minha pergunta é, você estaria nela como um cliente ou você estaria nela como um dos garçons? Se você imaginar a igreja como um restaurante, você estaria nela como um dos clientes para ser servido, ou você estaria nela como um dos garçons que serve? Os garçons, eles também se beneficiam daquele serviço que está sendo feito ali no restaurante. Eles comem daquilo que está sendo feito ali. Mas eles estão ali para servir. Isso inclui todas as dimensões da nossa vida. Todas as dimensões da nossa vida podem passar por essa ilustração ou por essa parábola, né? Nosso casamento, você é um cliente ou você é um garçom no seu relacionamento com o seu cônjuge? No seu trabalho, você é um cliente ou você é um garçom na sua empresa? Você está ali achando que a empresa tem o dever de estar te servindo e pagando você, e você está fazendo apenas aquilo que é meramente sua obrigação, porque se não fizer vai ser mandado embora? Ou você vê aquilo como uma bênção de Deus para a sua vida e você deve, de fato, dar o seu melhor ali, como se você estivesse fazendo para Deus? Isso tem a ver com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades, com pais e filhos, todas essas dimensões. Quando a gente vem para a igreja, ou quando a gente se reúne como igreja, não é que nós não vamos ser servidos, é óbvio que nós vamos ser servidos, mas se a gente se reúne como igreja, pensando apenas nessa dimensão de que nós queremos ser servidos, então eu preciso dizer para você que você ainda não faz parte da igreja. Você ainda não faz parte da igreja. Você faz parte da multidão
que a igreja serve. A igreja é uma comunidade de servos. A igreja é uma comunidade de pessoas que elas se reúnem e elas são servidas, mas elas se veem e se entendem como pessoas que precisam servir. Então, se a nossa dimensão, quando a gente pensa na igreja, é meramente eu preciso ser servido, nós ainda, na verdade, fazemos parte da multidão. A gente pode até ser batizado, ser membro da igreja, mas a gente ainda faz parte da multidão. Olha só o que Jesus diz para os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, versos 42 a 45. Ele diz assim, o texto diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Às vezes nós achamos que essas palavras de Jesus, elas são direcionadas para os discípulos porque eles são líderes. Mas veja, os discípulos que se reúnem em torno de Jesus, eles configuram a comunidade dos discípulos. Eles são um embrião daquilo que a igreja deveria ser. A palavra de Jesus, então, não é dada aos discípulos aqui porque eles são líderes. A palavra de Jesus é dada aos discípulos aqui porque eles são os representantes do povo de Deus, que estão em torno de Jesus naquele momento. Por que Jesus escolhe 12 discípulos? Porque ele quer fazer a ligação com as 12 tribos de Israel. Então eles são esses representantes do grande povo de Deus que está em missão no mundo. Ou seja, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, então, de acordo com aquilo que Jesus está dizendo nesse texto, nós somos servos. Nós somos servos, é isso que nós somos. É isso que Jesus diz que você é isso que Jesus diz para mim que eu sou. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou discípulo de Jesus. E você é discípulo de Jesus. Então o que ele diz para mim e o que ele diz para você é exatamente a mesma coisa. Nós somos servos. E se nós nos reunimos e se nós nos ajuntamos como uma comunidade de seguidores de Jesus, e nós não temos a disposição de servir, então nós ainda não somos seguidores de Jesus. Nós ainda não somos seguidores de Jesus. É incoerente. Veja, quando isso acontece entre os primeiros seguidores de Jesus, Jesus os corrige. Não é que esse sentimento não exista em nós, ele existe. Todos nós gostamos de ser servido. Não é? Todos nós gostamos. Então ele existe em nós. E não há problema de ser servido, mas há problema quando a gente acha que o que nós precisamos receber, sendo igreja, é serviço. É sermos servidos. Como igreja, nós somos servos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, a gente lê um texto muito interessante que nos ajuda a entender como é que o nosso serviço pode ser adequado como povo de Deus em missão no mundo. Para que o nosso serviço seja adequado como povo de Deus em missão no mundo, nós precisamos primeiramente desse ambiente adequado para o serviço. E Atos 2, 42 a 47 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Veja, nesse relato da vida da igreja lá em Jerusalém, depois do derramamento do Espírito Santo, né? A igreja começa a ser liderada então pela presença do Espírito. Nós podemos encontrar alguns elementos que são essenciais para que nós possamos ter um ambiente adequado para servir. E o primeiro elemento que eu quero destacar aqui para a gente é a importância de nós termos unidade de propósito. O texto diz que eles se dedicavam.
ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles estavam juntos nesse propósito, eles tinham unidade de propósito. Todas as vezes que nós temos unidade de propósito, nós criamos um ambiente adequado para que o serviço aconteça. Pense na sua família. Imagine, nós estamos chegando no final do ano, vamos ter aí Natal, vamos ter as férias de janeiro, né? Verão. Aí você começa a planejar as suas férias, começa a planejar a sua viagem. Não é verdade que quando na nossa família, a gente tem unidade de propósito em torno de algo que nós queremos fazer, as coisas funcionam muito melhor. Elas acontecem, não é? Nós vamos para a praia, aí todo mundo fica animado com relação a ir para a praia, né? E tá bom, você não gosta de praia, então vai para a montanha, vai para o campo, sei lá, Campos do Jordão, né? E tal. E aí todo mundo na família se mobiliza em torno desse propósito em comum. Todo mundo quer se dedicar à realização daquilo. Então a primeira realidade que nós precisamos para que a igreja funcione, tenha um ambiente adequado para que ela funcione como uma comunidade de servos, é essa postura de unidade em torno de um propósito, em torno de um mesmo objetivo. O texto aqui nos mostra que essas pessoas, elas estavam juntas em torno deste objetivo, porque não é estar junto em torno de qualquer objetivo, mas elas estavam juntos em torno desse objetivo do reino. O objetivo deles era conhecer o Evangelho, crescer no conhecimento do Evangelho, saber mais a respeito da pessoa de Jesus Cristo e daquilo que Ele lhes ordenara conhecer e ensinar. O objetivo deles era ter comunhão uns com os outros, partilhar a vida em comum que eles deveriam ter. Isso significa partilhar as nossas casas, partilhar do nosso tempo, partilhar da nossa energia, partilhar dos nossos recursos, partilhar dos nossos dons. Eles estavam juntos em torno da oração. Eles partiam um pão juntos, como nós vamos fazer essa manhã aqui, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor. Então, quando nós estamos unidos e nós nos dedicamos aos mesmos propósitos, nós criamos um ambiente adequado para que o serviço possa acontecer. Isso gera esse ambiente que mobiliza e inspira todos nós juntos a dedicarmos-nos ao serviço do reino de Deus. Não é o serviço para mim, não é o serviço para uma estrutura, é o serviço para o reino de Deus. Uma estrutura, uma igreja local, ela é apenas um odre que contém ou que recebe a realidade desse reino, desse vinho do reino, dessa vida do reino. Então nós precisamos nos juntar em torno dessa realidade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo nos exorta, através da palavra de Deus, dizendo assim: exortamos vocês, irmãos. Por favor, preste atenção nisso. Se você costuma marcar a sua Bíblia, né? Faz um círculo em torno dessa palavra, irmãos. Exortamos vocês, irmãos. A exortação é para toda a igreja. A exortação é para todos aqueles que compõem a igreja, a comunidade de discípulos de uma determinada localidade. No caso aqui, primário da carta, aqueles irmãos que faziam parte da igreja de Tessalônica. Mas como essa é uma palavra inspirada de Deus, essa é uma palavra de exortação de Deus para a igreja em todas as épocas. Então é uma palavra de exortação de Deus para mim, para você, para nós hoje. Exortamos vocês, irmãos. Qual é a exortação? Que vocês, irmãos, que nós, irmãos, advirtamos uns aos outros. Ele diz: advirtam os ociosos, conforte os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Veja, quando nós pensamos na dinâmica de uma igreja, nós temos duas possibilidades. Na verdade temos três, mas nós aqui ficamos com duas possibilidades, porque a terceira, ela tem a ver com essa questão toda da teologia da prosperidade, essa coisa que não é a linha que a gente adota, então ela fica de fora.
Mas há duas possibilidades. Uma possibilidade é nós pensarmos isso que Paulo está falando dentro do modelo convencional. A outra possibilidade, que é aquela que nós adotamos e temos como visão, é abordar isso dentro da perspectiva missional. A perspectiva convencional é aquilo que nós aprendemos com a nossa cultura eclesiástica e que nos foi sendo passado de geração a geração. E o que nós aprendemos, o que nos foi passado? É que tem que ter uma pessoa que faça isso por nós. O pastor existe, ele está aí para fazer isso conosco. Mas veja, não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. A palavra de Deus não está dizendo para eu fazer isso porque eu sou pastor. A palavra de Deus, quando se dirige a mim como pastor, depois se você tiver curiosidade, você lê 2 versículos para cima que você vai ver o que ela está dizendo para mim como pastor. Desse texto. A palavra de Deus, quando se dirige a mim como pastor, ou quando ela se dirige a um pastor, ela se dirige dizendo àqueles que são levantados por Deus como ministros da palavra, que nós temos a responsabilidade de equipar os santos. E quando ela se dirige a nós como santos, e aí eu me incluo porque eu também sou um santo, ok? Ela se dirige dizendo a todos nós, vocês têm que fazer isso uns pelos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que servir uns aos outros. É nossa responsabilidade. Tem o fulano desanimado. Por que o pastor não vai lá vê-lo? Porque você deveria ir lá vê-lo. Você deveria ir lá e você deveria orar por ele. E você deveria exortar e animar. A palavra exortação significa animar, ok? Você deveria animar. Paulo está dizendo, eu quero animar vocês a fazerem isso. Então tem uma pessoa ociosa. O que é uma pessoa ociosa? É uma pessoa que deveria estar integrada na dinâmica do crescimento do espírito, do crescimento do reino, e ela não está. Ela está ociosa. Ela não está cooperando com o progresso do reino na vida dela. Ela não está praticando as disciplinas espirituais. Ela não está testemunhando, ela não está orando. Ela não está lendo a Bíblia. Ela não vem a encontros. Aí Paulo diz assim, você deve advertir o ocioso. Você deve dizer para ele, vamos lá, se mexe. A pessoa está desanimada. Conforte os desanimados. A diferença do ocioso para o desanimado é que o ocioso não tem nenhum motivo para estar ocioso. Mas o desanimado, essa palavra, ela tem a ver com, às vezes, a pessoa estar passando por uma fase de lutas espirituais. Ok? E essa fase de lutas espirituais começa a drenar a sua energia. E ela começa a ficar desanimada. E aí o que as escrituras dizem? Você deve ir lá e você deve confortar os desanimados. Olha, nenhuma provação dura sempre. Nenhuma provação dura para sempre. Cara, você não está sozinho. Nós estamos juntos. Vamos orar junto. Vamos caminhar junto. Auxilie os fracos. Aqui, a ideia de fraco aqui é fraco na fé. Que ainda não tem maturidade suficiente nas escrituras. Então como é que a gente auxilia a gente fraca? Na fé. Que não tem maturidade suficiente na escritura. Ensinando, exatamente. Ensinando, andando do lado, dizendo, olha, eu vou estudar a Bíblia junto com você, vamos ver aqui, eu vou caminhar com você nessa perspectiva, nesse processo. E aí ele diz que nós devemos ser pacientes para com todos. Todos, hein? Circule na sua Bíblia, todos. Todos. Não só quem nos agrada. Não só quem a gente acha que é legal porque concorda com aquilo que a gente pensa. Todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Isso é um conselho tremendo das Escrituras. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Muitas pessoas erram com a gente, muitas pessoas fazem o mal com a gente, e as Escrituras dizem que a gente não deve, Jesus diz, e as Escrituras afirmam, reforçam isso, que nós não devemos retribuir o mal com o mal. Nós não retribuímos um tiro com outro tiro. Retribuímos tiro com oração. Você não retribui quem fala mal de você com você também falando mal dele. Você ora por ele. Ok? Eu sei que dá muita vontade da gente falar mal
de um monte de pessoas. Um monte de pessoas falam mal de mim. E eu tenho uma vontade danada, muitas vezes, de sentar, às vezes, com pessoas que começam a me falar sobre coisas que as pessoas falaram, e eu falo, deixa eu falar umas verdades sobre essa pessoa, para quem está falando comigo. Mas eu não faço isso. E não é isso que você deve fazer também. Ok? Embora muitas vezes essa seja a vontade que a gente tenha. A gente precisa orar e dizer, eu não vou adotar esse caminho. Cada um fica com a sua consciência como vai julgar o outro. E Paulo diz que no lugar da gente retribuir mal com mal, a gente deve ser sempre bondoso uns para com os outros e para com todos. Então veja, nós estamos juntos na causa do reino de Deus. Nós estamos juntos para servirmos as pessoas ao nosso redor, tanto de forma pessoal, quanto de forma comunitária. Esse é o nosso propósito. Mas há um segundo elemento que eu quero destacar aqui para a gente, que é uma vida de temor. O segundo elemento para a gente ter esse ambiente de serviço adequado na vida de uma comunidade é um ambiente de temor. A palavra temor é uma palavra que nós temos um pouco de problema com ela. Porque na maioria das vezes a gente usa essa palavra para se referir a coisas que nós não gostamos. Né? Nós temos medo de determinadas coisas, ou a gente tem dificuldade com alguma coisa. Né? Então aquilo é temor, nós tememos aquilo. A palavra temor no português ela tem uma conotação só negativa, mas no grego não. Okay? No hebraico também não. Nas línguas originais que a Bíblia são escritas também não. No original, a ideia de temor, uma vida de temor, é uma vida que é marcada, preste atenção nisso, a palavra temor traz essa ideia. Uma vida de temor é uma vida que é marcada pela consciência de que Deus é real e que Ele é ativo e presente no nosso meio como parte do seu povo em missão no mundo. Essa é a ideia de temor na Bíblia. Ela traz consigo o sentido de um estado de adoração contínuo que existe no coração dos discípulos. Essa adoração contínua, ela se mistura com pavor, com êxtase, com perplexidade frente a quem Deus é. Okay? Eu gosto das crônicas de Nárnia, que apresenta para a gente a figura de Deus como um grande leão, né? De Jesus como um grande leão, um leão enorme. Talvez você vá ver muitos slides, nós sempre usando leões aqui, né? É por causa dessa ideia. Né? A Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Né? E C.S. Lewis, usando essa ideia, ele cria uma figura chamada Aslan, né? Que é o grande leão, prefigurando essa ideia de Jesus. Eu não sei você, mas eu nunca tive diante de um grande leão cara a cara. Eu já vi vídeos no YouTube e também programas na televisão desses caras que vão para o meio da selva, né? Esses caras malucos assim, chega lá aquele baita leãozão, né? O bicho fica em pé, fica um tantão maior do que ele e o leão pula em cima dele. Eu não sei qual a reação que eu teria cara a cara com o leão. Uma coisa eu tenho certeza. Meus joelhos estariam assim. Ok? Isso é assim diante de Deus. Veja, Deus ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso. Mas Ele é esse ser muito grande. Um grande leão. Alguém diante de quem a gente está. E que por mais extasiado que a gente fique diante dele, o nosso coração também é tomado de pavor. Nossa, se eu respirar um pouco mais forte, eu caio morto aqui. Tamanha é a santidade dele. Essa é a ideia de temor. Veja, o texto diz que na vida deles havia temor. Na vida deles havia temor. Quando nós temos temor, nós temos esse segundo elemento, então, que contribui para um ambiente adequado para o serviço. Por quê? Porque quando a gente teme a Deus, quando a gente tem temor de Deus, quando a gente entende que Ele é maravilhoso, mas Ele também é totalmente outro, Ele não é igual a gente. Nós entendemos toda a dimensão do seu amor e tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós queremos servi-lo. A nossa resposta é serviço. Nós não precisamos de ninguém ficar pegando no nosso pé. Nós não precisamos de ninguém ficar dizendo, ei, você tem que ir, ei, você tem que fazer. Ei, por que você não fez? E aí é chato, né? Opa. Quase. Ok? Aí é muito chato. É muito chato. Né? É que nem
os adolescentes agora vão concordar comigo. É que nem pai e mãe mandando a gente arrumar quarto. Cara, não é chato? Não é? O tempo todo, arruma o quarto, arruma a cama, arruma o quarto, arruma a cama, pegando no pé. Mas por que é chato? Porque na verdade nós não estamos temendo o pai e a mãe. Se nós o temêssemos, nós iríamos fazer aquilo que eles já mandaram a gente fazer. Iríamos fazer isso com muita alegria. Então, temor a Deus é algo fundamental. É fundamental que a gente compreenda toda a dimensão do amor de Deus, mas também compreenda toda a dimensão da sua santidade. Porque quando o nosso coração é tomado de temor a Deus, nós vemos o seu agir. Nós somos impactados pela sua presença. Nós somos impactados por aquilo que Ele está realizando, por aquilo que Ele está fazendo. Nós ficamos extasiados com isso. Nós dizemos, uau, que coisa fantástica. Eu preciso me envolver com isso. Eu não quero ser cliente. Eu não quero ser espectador. Eu não quero sentar na cadeira e ficar falando, nossa, veja quantas coisas estão acontecendo. Não, eu quero dizer, não, ei, eu quero fazer. Eu quero participar do que está acontecendo. Eu quero participar disso. Eu achei o maior barato ontem, os meninos, porque nós terminamos, o Marcão pregou sobre a graça de Deus e sobre o Evangelho. O Pedro, esse menino é bom, viu, gente? Esse menino é bom. O Pedro, na oração dele, completou isso, né? Falando do Evangelho. Eu vim no final, falei do Evangelho, mas quando terminou, os meninos sentaram, porque, sabe por quê? Porque eles querem participar daquilo que Deus está fazendo. Eles falam, não quero ficar fora disso, eu quero participar disso. Se Deus está salvando os meus amigos que eu trouxe nesse lugar, então eu quero participar disso que Deus está fazendo. Eu quero me envolver com isso. Quando o nosso coração se enche dessa perspectiva do temor, nós vemos, no seu coração havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Por quê? Porque eles estão participando daquilo que o Pai está fazendo. Jesus diz em João 5,19, para os judeus que estavam conversando com ele sobre por que ele fazia as coisas que ele fazia, ele diz assim, eu lhes digo, verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Eu aprendi esse versículo quando eu estava plantando igreja no Sul, em Santa Catarina. A Suzy, minha esposa, me deu de presente um livro chamado Experimentando a Deus e Fazendo Sua Vontade. E a tese do livro era esse versículo. E lá, 1994, eu aprendi que se Jesus só faz aquilo que Ele vê o Pai fazer, quem sou eu para tentar fazer qualquer coisa que o Pai não estiver fazendo? E às vezes eu converso com algumas pessoas e elas dizem assim, todo mundo fala que tem que ver o que o Pai está fazendo, para ver o que o Pai está fazendo, mas eu não vejo o que o Pai está fazendo. Bom, se você está entre nós, aqui na nossa comunidade, e você ainda não conseguiu ver o que o Pai está fazendo entre nós, eu quero dizer para você o que o Pai está fazendo na CPV e através da CPV. O que o Pai está fazendo? Ele está buscando e salvando o perdido. Ele está libertando e curando, Ele está nos enviando para levarmos a sua palavra de graça e salvação aos hospitais e aos condomínios, às escolas e às empresas. Ele está acolhendo, transformando e capacitando novas pessoas para que através delas mais pessoas sejam alcançadas. É isso que Ele está fazendo entre nós. E talvez a gente não consiga ver o que Ele está fazendo entre nós porque nós estamos querendo que Ele faça outras coisas. Mas o que Ele está fazendo é isso. E é com isso que a gente tem que se envolver. Não é ficar com a expectativa que Ele faça aquilo que a gente quer que Ele faça. Mas é nos envolvermos com aquilo que Ele está fazendo. E é isso que Ele está fazendo. Nós vemos isso o tempo todo. A questão é nós participarmos disso. E se nós participarmos disso e nosso coração for cheio de temor, então um terceiro elemento que a gente vê no texto, que gera esse ambiente adequado de serviço, são atitudes de generosidade. Veja, o texto nos diz, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Corações egoístas são corações que sempre pensam nas coisas sendo feitas para eles mesmos. Corações generosos são corações que vão sempre pensar nas coisas que vão ser feitas para os outros. O nosso coração é generoso ou o nosso coração é egoísta? Corações egoístas e avarentos não se dispõem a fazer nada pelos outros. Sempre espera que tudo seja feito para eles. Às vezes nós temos dificuldades no nosso relacionamento conjugal porque o nosso coração é egoísta. A gente está sempre esperando que o cônjuge faça alguma coisa para a gente. Quando a nossa postura deveria ser pensar o que eu posso fazer por ele. Às vezes nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos porque o nosso coração é egoísta. Porque a gente está sempre pensando no que o amigo pode fazer por nós e muito poucas vezes a gente pensa o que eu posso fazer pelo meu amigo. Isso inclui também o nosso relacionamento com pai e filho, no trabalho, seja onde for. Um ambiente de serviço, ele é gerado quando corações que fazem parte desse ambiente são corações generosos. O texto nos mostra que aqueles primeiros seguidores de Jesus eram profundamente generosos. O texto nos mostra que eles eram profundamente generosos porque eles pegam duas coisas da vida da gente que nós temos muita dificuldade de abrir mão. E o texto mostra aí que eles abriam mão. Bens e tempo. Bens e tempo. Veja, o texto diz para a gente que eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Os bens que eles tinham era para servir pessoas. Eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ninguém aqui precisa sair e ir embora para casa e começar a vender as casas, os carros, né, e fazer isso. Mas nós precisamos compreender o princípio. O princípio significa que aquilo que a gente tem, aquilo que Deus nos dá, é para que nós possamos estender e abençoar a vida de outras pessoas. O seu carro pode abençoar, por exemplo, a vida de alguém que não consegue vir para cá. A sua casa pode abençoar hospedando alguém, né, que precisa de hospedagem. Sua casa pode se transformar num centro missional para encontros de um pequeno grupo. Os recursos que a gente tem, violão e outras coisas que nós temos, câmera fotográfica e tudo mais, pode ser utilizado para abençoar o progresso do reino de Deus. Mas eles não eram generosos, não tinham corações generosos só por causa dos bens, eles também tinham corações generosos por causa do tempo. Olha como o texto termina essa parte dizendo assim, todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias. Corações generosos são corações que sabem dar do seu tempo para o reino de Deus. Uma das expressões mais nítidas de que nós entendemos o servir como um privilégio é o fato de nós dedicarmos tempo para fazermos isso. A outra é nós colocarmos os recursos que a gente tem a serviço disso. E é lindo ver isso sendo feito aqui. Nós estávamos na semana passada com uma decoração linda aqui, porque alguém colocou tempo, dons, recursos para que isso acontecesse. Muitos de nós chegamos aqui na semana passada, no domingo passado, e nós usufruímos da festa, e foi muito bom. Mas outros de nós estiveram por detrás dos bastidores para que tudo aquilo pudesse acontecer. Colocaram tempo, dons, dinheiro. E é isso que nós temos que continuar fazendo juntos. Colocar do nosso tempo nisso. Dedicar do nosso tempo para o reino. O nosso mundo quer nos ensinar, a nossa sociedade quer nos ensinar que nós devemos usar o tempo sempre para nós mesmos. Mas o que o reino de Deus nos ensina é que o nosso tempo deve ser dedicado para a expansão do reino de Deus. Nós temos recebido tanto de Deus.
Nós somos generosos com aquilo que Ele tem nos dado. Dons, talento, tempo, saúde. Todo esse espaço adequado, nós vamos ser generosos com isso. Quero lembrar uma palavra do apóstolo Paulo que eu usei algumas semanas atrás com a gente. 2 Coríntios 9:11, Paulo diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Tempo e recursos. Vocês serão abençoados, serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Tempo, qualquer ocasião. Não só no domingo. Nosso encontro aqui aos domingos é o encontro do povo de Deus que está em missão no mundo ao longo da semana. E aí nós nos reunimos no domingo e nós celebramos o nosso Pai. Nós vemos aquilo que Ele está fazendo. E nós nos juntamos para festejá-lo. Para sermos corrigidos por Ele, restaurados, renovados, animados. Para então a gente poder sair novamente por essas portas em missão no mundo durante toda a semana. No seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio, no mercado, na rua, onde Deus te levar, como pessoa. Mas também aonde Deus quer nos levar juntos como comunidade. Corações generosos abrem espaço para que o serviço aconteça em e através deles. Em último lugar, um último elemento que eu quero destacar aí é a alegria e sinceridade. Um ambiente de serviço que é repleto da presença do reino de Deus é um lugar de alegria e sinceridade. O texto diz: partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Nós precisamos compreender que a igreja não funciona da mesma maneira que funciona uma empresa. Em uma empresa, as pessoas, os funcionários, eles são pagos para realizarem o trabalho. E se eles não realizarem a contento, eles correm o risco de serem mandados embora. Isso faz então com que muitos dos trabalhadores em uma empresa façam o que eles têm que fazer meramente por obrigação. Porque não tem opção. Ou eu faço ou eu faço. Se eu não fizer, eles me mandam embora. Então não é sempre, dentro do contexto de uma empresa, que você vai encontrar funcionários alegres, satisfeitos, trabalhando, né, com todo o ânimo. E se você que está entre nós aqui é patrão, e você chegar para ele e perguntar para ele se ele está satisfeito com aquilo que ele está fazendo, pouco provável ele ser sincero com você. Ok? Porque ele vai ter medo. Se eu for sincero e eu falar a verdade para ele, vai que ele me manda embora. Então, dentro do contexto de uma empresa, não que não possa existir isso, pode até existir alegria e sinceridade, mas é exceção. Na perspectiva da igreja, isso não é assim. Como igreja, o nosso trabalho precisa ser fruto da alegria que é produzida em nós pela salvação. Sabe por que a gente serve como igreja? A gente serve como igreja porque o nosso coração está tomado de alegria pela nossa salvação e pela salvação dos outros. Quando a gente pensa que Jesus entrou na nossa história, entrou no nosso mundo, viveu no meio da nossa pecaminosidade, assumiu sobre ele a nossa rebelião, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e fez isso quando nós ainda éramos inimigos de Deus. O nosso coração se enche de desejo de servir. Quando a gente pensa que exatamente isso é o que ele vai fazer por outras pessoas, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, o nosso coração se enche de desejo de servir. Então, meu amado e minha amada, se o nosso coração não está cheio de desejo de servir, talvez seja importante a gente fazer essa oração junto com Davi. Talvez seja importante a gente orar: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Se quando você pensa na sua salvação e quando você pensa
que Deus vai salvar pessoas, isso não enche o seu coração de desejo de servir? Talvez seja porque a gente perdeu a alegria da salvação. Essa grande consciência. Não tem nada que motiva mais o meu coração do que pensar: Deus me salvou e aquilo que Ele fez por mim, Ele quer fazer por tantas pessoas que ainda não o conhecem, que ainda não têm esse privilégio de se relacionar com Ele, que ainda não podem gritar de alegria se o dia final for hoje, mas se for, vão gritar de desespero. Nós somos convencidos pela nossa sociedade a usarmos máscaras, a sermos politicamente corretos, a não tratarmos as nossas pendências, a não perdoarmos e a não levarmos desaforo para casa. No reino de Deus, nós somos ensinados a sermos sinceros de coração, a confessarmos os nossos pecados uns aos outros, assumirmos as nossas fragilidades, as nossas limitações, e acolhermos ao outro nas suas fraquezas. Isso é servir. E nós servimos assim aos de dentro, para que nós possamos alcançar os de fora. A palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo 6, verso 2: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Portanto, quando o ambiente para servir, ele é marcado por esses elementos do reino de Deus, por esses 4 elementos do reino de Deus, o que acontece? O resultado disso, de acordo com as Escrituras, é o avanço do reino de Deus. É o avanço do Evangelho. O final do texto de Atos nos mostra que por causa desses elementos que criavam esse ambiente de serviço na igreja em Jerusalém, mais e mais pessoas iam sendo acrescentadas, iam se rendendo à mensagem maravilhosa do amor redentor de Deus que se manifestou em Jesus. O texto diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por quê? Porque num conceito de uma igreja convencional, o que nós queremos é um grupinho ao redor de um pastor. No conceito de uma igreja missional, o que nós queremos é um grupo que, liderados por esse pastor, estejam alcançando e alcançando e alcançando cada vez mais pessoas, fazendo delas discípulos de Jesus, porque foi essa a ordem que Ele nos deu. E se nós servirmos ao reino, é isso que vai acontecer. Era isso que acontecia lá, é isso que acontece aqui, e é isso que vai continuar acontecendo à medida que a gente se dispor a servir cada vez mais. Então, como você pode contribuir para que esse ambiente adequado para o serviço seja desenvolvido e seja fortalecido na nossa igreja? Você pode fazer isso dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero servir. Eu quero contribuir com alegria e sinceridade para que o reino de Deus se desenvolva entre nós. Eu quero fazer isso onde eu estiver, e eu quero fazer isso quando nós estivermos juntos como igreja. Eu quero dedicar mais do meu tempo, mais dos meus recursos, mais dos meus dons, para poder abençoar a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Abençoar aqueles que se reúnem conosco como parte do povo de Deus no mundo. E abençoar aqueles que ainda precisam ser alcançados por nós,
para virem fazer parte desse povo de Deus no mundo. Quando nós, essa manhã, comermos desse pão e tomarmos desse cálice, nós devemos nos lembrar de Marcos 10, 45. Devemos nos lembrar das palavras de Jesus dizendo: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A cruz de Jesus, a salvação que nós celebramos, foi um serviço que Deus prestou a nós. E se nós estamos em Jesus, então nós somos servos dele. E é nessa atitude que eu quero convidar você essa manhã para se achegar a essa mesa, dizendo para Deus: Senhor, tudo na minha sociedade, tudo ao meu redor diz ao contrário daquilo que eu acabei de ouvir aqui. Tudo me instiga e me estimula a ser cliente, a entender que eu tenho que estar aqui para que as pessoas me sirvam. Mas eu quero comer esse pão e tomar desse cálice essa manhã, entendendo que eu estou aqui para servir pessoas, junto com teu filho. Servir pessoas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Obrigado por todo o serviço que o Senhor tem nos dado o privilégio de executar como comunidade local, que representa parte da tua igreja em missão no mundo. Mas, Senhor, nós sabemos que a gente tem feito pouco. Não precisamos fazer mais para o Senhor nos aceitar. Mas queremos fazer mais porque o Senhor nos aceitou. Então, Deus, que o teu Espírito faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Expor a tua palavra pode trazer ideias às nossas mentes. Mas somente o poder do teu Espírito é que pode fazer com que essas ideias transformem os nossos corações. Então eu peço, Deus, em nome de Jesus, transforma-nos. Transforma-nos em servos e servas do Senhor. Filhos e filhas que são amadas por Ti, ó Deus Pai, e que querem estar envolvidos na causa do Pai. Porque o Filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. Obrigado por esses elementos. Obrigado porque eles são meios de graça do Senhor. Para nos recordar dessa realidade. Não são nossas obras, é a tua obra, na cruz, naquilo que Jesus fez. Nossa fé é depositada nisso, que nos redime. Mas que eles também sirvam para fortalecer a nossa fé, de que agora nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Amém.